Os 10 seres mais misteriosos da Bíblia. Você já imaginou quantos segredos estão escondidos nas páginas da Bíblia? Entre as histórias mais conhecidas, há seres tão misteriosos que até estudiosos passam a vida tentando entendê-los. Eles aparecem em momentos cruciais, como no Apocalipse, quando os selos do Apocalipse são abertos, revelando mistérios que vão além da nossa imaginação. Mas esses seres não são apenas personagens antigos. Eles carregam lições que ainda podemos aplicar hoje, oferecendo uma nova perspectiva sobre a luta entre o bem e o mal. E o mais intrigante, ainda há muito a descobrir. Pronto para mergulhar nesses mistérios? Vamos desvendar juntos. No fascinante universo da Bíblia, os 24 anciãos surgem como figuras de grande mistério, envoltos em simbolismo e poder espiritual. Eles aparecem na visão de João no livro de Apocalipse, rodeando o trono de Deus, vestidos com túnicas brancas e usando coroas de ouro. Esses detalhes visuais não são meros ornamentos. Cada elemento carrega um significado profundo que se conecta à justiça e à vitória espiritual, temas recorrentes nas histórias da Bíblia. Quem mergulha nesse estudo bíblico percebe que esses anciãos, mais do que seres celestiais, representam a própria igreja em um papel que mistura liderança e adoração. Assim, eles nos convidam a refletir sobre nossa própria posição e missão diante do divino. Esses 24 anciãos, ao lançarem suas coroas aos pés de Deus, oferecem um exemplo poderoso de humildade e reconhecimento da soberania divina. Na história bíblica, suas ações simbolizam a renúncia ao ego e à vaidade, lembrando-nos que mesmo em posições de grande honra, é essencial reconhecer que toda a glória pertence a Deus. Essa cena, rica em simbolismo, ressoa com muitos que buscam entender o equilíbrio entre poder e humildade, algo que, por vezes, é difícil de aplicar na vida cotidiana. E que lição prática podemos tirar disso? Talvez seja a importância de sempre colocar nossos talentos e conquistas ao serviço do bem maior. Algo que vai além das páginas da Bíblia e pode ser aplicado em qualquer área da vida. Quando pensamos nos 24 anciãos, é inevitável não sentir um certo fascínio pelos mistérios da Bíblia. Eles nos deixam com perguntas intrigantes. Quem realmente são esses seres? E qual o seu papel final na história bíblica? Essa é a beleza das histórias da Bíblia. Elas nos conduzem de um mistério ao outro, sempre deixando um espaço para reflexão. E assim, enquanto nos aprofundamos nesses mistérios bíblicos, começamos a perceber que a jornada é tão importante quanto as respostas. A visão dos 24 anciãos é apenas o começo de uma série de seres enigmáticos, cada um com seu próprio significado e desafio para nossa compreensão. Os Ofanim, ou as misteriosas rodas da visão de Ezequiel, são, sem dúvida, um dos seres mais intrigantes mencionados na Bíblia. Descritos como parte do trono de Deus, esses seres se movem em todas as direções, sem se virar, sempre cheios de olhos que simbolizam a onisciência divina. Essa descrição peculiar destaca o poder de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, um conceito que para muitos é difícil de imaginar. Nas histórias da Bíblia, os Ofanim são exemplos claros de como a imaginação humana é desafiada quando confrontada com os mistérios da Bíblia. Sua complexidade é uma lembrança constante de que há muito mais além do que podemos ver ou entender. A interpretação dessa visão de Ezequiel tem sido tema de debates ao longo dos séculos. A natureza simbólica das rodas e seus movimentos enigmáticos levam muitos a ver nos Ofanim uma representação da mobilidade e onipresença do Espírito de Deus. Para aqueles que estudam os mistérios da Bíblia, esses seres oferecem um vislumbre da complexidade e da profundidade das revelações bíblicas.
E não é fascinante pensar em como algo aparentemente simples, como uma roda, pode carregar um significado tão profundo? Isso nos ensina que muitas vezes o espiritual está oculto em coisas que parecem comuns, desafiando-nos a olhar além do óbvio em nossa própria vida. À medida que mergulhamos nessa visão de Ezequiel, é fácil sentir uma mistura de admiração e curiosidade. Os Ofanim, com suas rodas cheias de olhos, nos provocam a questionar: o que mais nos escapa? O que mais está escondido nas histórias da Bíblia? Esse mistério é o que torna o estudo bíblico tão cativante, sempre deixando uma porta aberta para o próximo enigma. E ao explorarmos os mistérios da Bíblia, percebemos que cada nova descoberta nos aproxima mais do entendimento do divino, embora saibamos que o verdadeiro significado pode estar sempre um pouco além do nosso alcance. O Behemoth, mencionado no livro de Jó, é uma das criaturas mais poderosas e misteriosas da Bíblia. Descrito como uma força da natureza, o Behemoth é frequentemente associado a um hipopótamo ou elefante, criaturas que simbolizam o poder e a grandiosidade das criações de Deus. No estudo bíblico, essa criatura serve como um lembrete da vastidão do mundo criado por Deus e das nossas limitações humanas. É fácil se sentir pequeno diante da magnitude do Behemoth, assim como nos sentimos pequenos diante dos desafios que a vida nos apresenta. Mas, ao mesmo tempo, essa história bíblica nos convida a reconhecer e respeitar a grandiosidade do que nos cerca. A presença do Behemoth na Bíblia também nos ensina sobre o equilíbrio da natureza e o papel de cada criatura no plano divino. Apesar de sua imensa força, o Behemoth vive em harmonia com o ambiente ao seu redor, um exemplo de como podemos coexistir com o mundo natural, respeitando suas forças e suas leis. Para aqueles que estudam as histórias da Bíblia, o Behemoth é um símbolo da criatividade de Deus e da importância de reconhecermos nosso lugar no universo. Talvez, ao refletir sobre o Behemoth, possamos aprender a valorizar mais o ambiente em que vivemos e a entender que, apesar de toda a nossa inteligência e tecnologia, ainda somos parte de algo muito maior. Ao confrontar o Behemoth, somos levados a considerar nossas próprias limitações e a reconhecer que nem tudo está sob nosso controle. Esse ser misterioso da Bíblia nos lembra que há forças no mundo que estão além de nossa compreensão e que o poder de Deus é supremo sobre todas as coisas. Assim, o Behemoth não é apenas uma criatura poderosa, mas também uma lição de humildade e respeito diante das criações divinas. E enquanto exploramos outros seres misteriosos na Bíblia, como o Leviatã, começamos a perceber que cada criatura carrega consigo um ensinamento profundo sobre a relação entre o divino e o humano. O Leviatã é, sem dúvida, uma das criaturas mais temíveis e misteriosas descritas na Bíblia. Frequentemente associado a uma figura semelhante a um dragão, esse ser marinho é mencionado em diversas passagens, como em Isaías e no livro de Jó, onde ele representa o caos primordial. Na história bíblica, o Leviatã é usado para ilustrar o poder inigualável de Deus sobre toda a criação, incluindo as criaturas mais aterrorizantes. Esse ser enigmático não é apenas uma simples figura mitológica, mas um símbolo do poder absoluto de Deus, capaz de subjugar até mesmo o caos mais impenetrável. Esse é um dos mistérios da Bíblia que mais intriga os estudiosos, convidando todos a refletir sobre o significado do caos e da ordem no mundo. O simbolismo do Leviatã vai além de sua imagem assustadora. Ele representa os desafios e os obstáculos aparentemente insuperáveis que encontramos em nossa própria vida. Assim como Jó foi confrontado com o Leviatã, todos nós enfrentamos nossos próprios dragões, situações que parecem caóticas e fora de controle.
Porém, a história bíblica nos lembra que, independentemente do tamanho do desafio, o poder de Deus está sempre presente, oferecendo proteção e controle. Essa criatura misteriosa na Bíblia Sagrada nos ensina a ter fé, mesmo diante das situações mais difíceis, sabendo que há uma força maior guiando o curso dos acontecimentos. Enquanto exploramos os mistérios da Bíblia, o Leviatã serve como um portal para reflexões mais profundas sobre a natureza do mal e do caos no mundo. Ele nos desafia a confrontar nossos próprios medos e a reconhecer a presença do divino em todas as coisas, mesmo nas mais aterrorizantes. E assim como a história bíblica nos revela, há sempre mais para descobrir, mais camadas de significado a serem desvendadas. E, ao nos aventurarmos ainda mais nessas histórias da Bíblia, continuamos a desvendar os segredos de outros seres misteriosos, como os querubins e serafins que nos aguardam nas próximas páginas. Os querubins e serafins são dois dos seres mais fascinantes e enigmáticos descritos na Bíblia. Os querubins, mencionados pela primeira vez em Gênesis, têm a importante missão de guardar o Jardim do Éden, simbolizando a santidade de Deus e a separação entre o divino e o pecador. Eles também aparecem nas visões de Ezequiel, onde são descritos com múltiplas faces e asas, uma representação da complexidade e da santidade de Deus. Esses seres misteriosos na Bíblia Sagrada nos lembram da presença constante de Deus e de sua santidade, que está além da compreensão humana. É como se esses anjos fossem guardiões dos mistérios divinos, revelando apenas o que podemos suportar. Por outro lado, os serafins, mencionados na visão de Isaías, são descritos como seres ardentes, com 6 asas que adoram a Deus continuamente. A visão dos serafins, queimando com a glória de Deus, simboliza a pureza e a santidade divinas. O fato de que esses anjos cobrem seus rostos com 2 de suas asas, em reverência à presença de Deus, destaca a magnitude do divino, algo que até mesmo os seres celestiais respeitam profundamente. Para aqueles que estudam os mistérios da Bíblia, os serafins são uma lembrança poderosa da importância da adoração e do respeito à divindade. Imagine-se diante de uma força tão poderosa que até mesmo os seres mais próximos de Deus sentem a necessidade de cobrir seus rostos. Querubins e serafins nos convidam a refletir sobre a santidade e a pureza, não apenas em termos espirituais, mas também em nossas vidas cotidianas. Eles nos lembram que, para nos aproximarmos do divino, é necessário um coração puro e uma mente aberta à reverência. E enquanto exploramos essas figuras, percebemos que cada anjo e ser misterioso na Bíblia traz consigo uma lição valiosa. A jornada pelos mistérios da Bíblia continua, levando-nos agora a descobrir figuras ainda mais enigmáticas, como Melquisedeque, cuja história desafia as convenções e nos convida a uma reflexão mais profunda. Melquisedeque é uma figura única e misteriosa na Bíblia, cuja aparição na história bíblica é breve, mas extremamente significativa. Ele surge na época de Abraão como rei e sacerdote, um papel duplo que é raro e notável nas Escrituras. O mais intrigante sobre Melquisedeque é sua falta de genealogia, o que o coloca em um lugar especial dentro dos mistérios da Bíblia. Diferente de outros personagens bíblicos, não há registro de seu início ou fim, tornando-o uma figura enigmática que muitos acreditam ser uma prefiguração de Cristo. Para aqueles que se aprofundam nos estudos bíblicos, Melquisedeque representa um enigma fascinante, convidando-nos a refletir sobre os papéis que transcendem o tempo e as normas. O significado de Melquisedeque vai além de sua aparição em Gênesis. Ele é mencionado no Novo Testamento como um exemplo do sacerdócio eterno, algo que Jesus Cristo também personifica.
Esse paralelismo entre Melquisedeque e Jesus reforça a ideia de que sua presença nas histórias da Bíblia não é acidental, mas uma representação simbólica de um sacerdócio que não depende da linhagem, mas sim de uma autoridade divina maior. Para os estudiosos da Bíblia, Melquisedeque desafia as convenções e oferece uma visão de um sacerdócio que precede o Levítico, apontando para a eternidade de Cristo. O mistério de Melquisedeque nos leva a considerar a natureza do divino e como certos aspectos da Bíblia parecem transcender o tempo e o espaço. Ele nos desafia a pensar sobre o que significa ter um papel que não é limitado pelas normas humanas. E assim, enquanto refletimos sobre Melquisedeque, somos preparados para explorar outros seres enigmáticos da Bíblia, como Lúcifer, cuja história é igualmente cheia de mistério e lições profundas. Lúcifer é uma das figuras mais controversas e enigmáticas da Bíblia, conhecido por sua queda dramática de um estado de graça celestial para um símbolo de rebelião e orgulho. Inicialmente descrito como um anjo de alta patente, dotado de beleza e sabedoria, Lúcifer era um ser poderoso que ocupava uma posição exaltada ao lado de Deus. No entanto, sua história toma um rumo sombrio quando seu orgulho o leva a desejar a posição do próprio Deus, resultando em sua expulsão do paraíso. Essa narrativa, que tem fascinado estudiosos e leitores por séculos, serve como um poderoso alerta contra os perigos do orgulho e da arrogância, valores que são universalmente reconhecidos como perigosos. A queda de Lúcifer não é apenas um relato de punição divina, mas uma lição profunda sobre as consequências da rebelião contra a ordem estabelecida por Deus. Nas histórias da Bíblia, sua transformação de um ser de luz para a personificação do mal é um lembrete de que mesmo os mais elevados entre nós não estão imunes às tentações. Essa história bíblica ressoa fortemente na vida moderna, onde a busca por poder e controle muitas vezes leva à ruína. Lúcifer, como o anjo mais estranho da Bíblia, nos ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossos próprios limites e em evitar o caminho da autossuficiência desmedida. Enquanto refletimos sobre a história de Lúcifer, somos levados a considerar os conceitos de redenção e perdão, e como eles se aplicam não apenas aos seres celestiais, mas a todos nós. O relato de sua queda nos prepara para explorar ainda mais os mistérios da Bíblia, cada um revelando camadas de significados que nos ajudam a compreender melhor a natureza humana e divina. Com a história de Lúcifer como pano de fundo, passamos agora a explorar outros seres igualmente enigmáticos, cada um contribuindo para o grande mosaico das histórias da Bíblia. Depois de explorar os seres mais misteriosos da Bíblia, o que você fará com todo esse conhecimento? Talvez seja hora de refletir sobre como essas histórias bíblicas podem se conectar à sua própria vida. Afinal, os mistérios da Bíblia não são apenas sobre o passado, mas sobre entender o que está além do nosso alcance e como isso pode influenciar nosso presente e futuro. Você se vê enfrentando seus próprios leviatãs ou caindo nas armadilhas do orgulho como Lúcifer? Essas narrativas não são apenas lendas antigas, mas lições vivas que podem nos guiar em nossas escolhas diárias. Então, que tal começar a aplicar essas lições hoje? Deixe nos comentários o que mais te intrigou e como você pretende usar esse conhecimento. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre os mistérios da Bíblia. Vamos desvendar juntos o que ainda está oculto.